Diga assim: papai. Diga mais alto: papai, eu quero. Diga mais alto: eu quero receber vida. Eu creio que a tua palavra é poderosa para transformar a minha vida. Diga amém. Glória a Deus. Irmãos, é com muita alegria que eu quero hoje trazer aqui um sermão expositivo a respeito de um dos capítulos mais emblemáticos de toda a palavra de Deus. Eu quero que você venha comigo viajar naquilo que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13. Se você está com a sua Bíblia, abra por gentileza neste capítulo. Se você vai usar um aplicativo para abrir a sua Bíblia e quiser também colocar seu celular no modo avião, eu creio que vai te ajudar a você não se distrair com outras coisas. Se você está com a sua Bíblia de papel, o livro de 1 Coríntios se encontra depois do livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Atos, depois Romanos, primeira epístola aos Coríntios. Capítulo 13, nós vamos fazer o seguinte, e nós vamos ler. Primeiro eu lerei o capítulo todo, e depois nós iremos ler dividido em partes, para que o Espírito possa falar ao nosso coração. A Escritura Sagrada diz, por intermédio do apóstolo Paulo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Olha, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, ele não arde em ciúmes, ele não se ufana, nem se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, nem se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E o amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Por quê? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Palavra da salvação. E a igreja diz: amém. Porque isso é a palavra da salvação. Concorda comigo? Olha aqui para mim. Eu estava meditando hoje pela manhã e o Espírito Santo me levou a uma reflexão. Já parou para observar o quanto as pessoas estão em busca de uma realização?
Olha, as pessoas vivem aqui na terra buscando se sentirem realizadas, buscando talvez o encontro com a felicidade. Mas a minha pergunta é: aonde está a verdadeira realização? Aonde está a verdadeira felicidade? Mas o mais poderoso, amados irmãos, é você saber que a palavra de Deus, porque é isso mesmo, a maneira com a qual nós nos referimos a essas santas escrituras está correta. A Bíblia é sim a palavra do próprio Deus. Aquilo que está escrito é o próprio Deus falando comigo e com você. E o que nós podemos nos alegrar é sabermos que tudo aquilo que está escrito é a verdade da vontade de Deus. Então, eu digo algo para você também: tudo aquilo que você procura, na realidade está na palavra de Deus. Todas as respostas para suas incertezas, todas as palavras de ânimo para os seus dias de tribulação, de perseguição, de desânimo, todas essas palavras que você pode procurar estão na palavra de Deus. Todos os ensinamentos que você pode correr atrás. Você sabe, nós vivemos uma geração onde as pessoas estão loucas, desesperadas por buscar conhecimento. Nada de errado contra buscar conhecimento, mas acredite, existem coisas que as pessoas estão buscando lá fora, mas que está em um lugar, nos tesouros escondidos da palavra de Deus. Eu confesso que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de meditar nessa palavra, eu fico completamente empolgado. E aquilo que o Senhor me mostrou é que de fato, a resposta para essa pergunta, aonde está uma realização pessoal? A realização pessoal que você procura está nesse capítulo. Você sabe, esse capítulo, ele é até conhecido por pessoas que talvez nem temem a Deus, por pessoas às vezes que conhecem, mas apenas de ouvir falar. Mas ele é conhecido por, obviamente, ter toda essa roupagem de um capítulo poético, e realmente é uma linda poesia, mas não é porque esse capítulo tem uma carga poética, que ele não tem uma carga reflexiva e carrega cargas de revelações poderosas. E eu digo para você, a procura da realização está nesse capítulo, e também todas as outras coisas que as pessoas tentam fazer lá fora, em busca de uma realização, ou em busca de uma felicidade, também está nesse capítulo. Agora, voltando aqui comigo, lendo aqui, parte a parte, eu quero mostrar para você, para que você caminhe comigo na revelação do quão profundo é o amor de Deus. E é interessante porque, olha, quando nós vamos olhar até mesmo para os ensinamentos do apóstolo Paulo, e o que me chama a atenção é sabermos que nós estamos falando daquele camarada que sim, ele teve a revelação. O apóstolo Paulo, irmãos, nós estamos falando daquele que o Espírito Santo usou para escrever praticamente, obviamente eu estou aqui generalizando, mas quase que metade do Novo Testamento. O apóstolo Paulo viu aquilo que nós precisamos de ver. E é interessante que o encargo que ele tem para que você veja é tão grande, que ele diz o seguinte, que a principal oração que ele fez em toda a sua vida, ele fez para que os irmãos tivessem revelação. Sabe o que é revelação? É você ver como Deus vê, é você ter os seus olhos abertos, não na perspectiva humana ou na perspectiva natural, é você ter os seus olhos abertos na perspectiva espiritual, é você mudar a sua ótica sobre textos ou sobre circunstâncias. Diga comigo, revelação, diga mais alto, é ver como Deus vê. E olha, o apóstolo Paulo fala muito sobre o amor de Deus. Lendo aqui essa narrativa do capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios, eu me lembro também daquilo que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, quando ele se refere às dimensões do amor de Deus,
a largura, ao comprimento, a profundidade. Irmãos, nós precisamos ter revelação sobre o amor de Deus. Se nós tivermos revelação sobre o amor de Deus, nós iremos encontrar tudo aquilo que lá fora, aqueles que estão correndo de um lado para o outro, estão buscando, ainda não possuem. E uma vez que nós temos essa revelação, o Senhor nos guia a revelarmos a outros também aquilo que é a vontade de Deus. Presta atenção, o primeiro, pode colocar lá, verso 1, na projeção. Ainda, olha só, ainda que eu fale a língua dos homens. E depois ele ainda complementa, e não só dos homens, dos anjos também. Cara, vou ser muito honesto com você. Existem pessoas na terra que eles falam a língua dos homens. Existem pessoas que eles têm esse dom de falar e você ser atraído pela fala. É simples, apenas nós podemos aqui lembrar dos grandes comunicadores. Existem pessoas, até mesmo na nossa nação, que são figuras emblemáticas, são os maiores comunicadores da nossa nação. Existem narradores, existem apresentadores, atores, artistas, pessoas que possuem o dom da comunicação, pessoas que quando falam, todos aqueles que estão ali naquele ambiente, ou que seja através ali do meio de comunicação, são atraídos pela fala dessas pessoas. São grandes oradores, ou talvez nessa geração que nós vivemos, na geração das redes sociais, existem aqueles que são os influencers, aqueles que têm a capacidade de influenciarem simplesmente por 15 segundos de uma ferramenta, de um aplicativo que bilhões de pessoas no mundo usam. Sabe por quê? O mundo é cheio de grandes comunicadores. Existem pessoas que estão buscando as suas realizações, achando que a realização está em ser um bom comunicador. Ainda que eu fale a língua dos homens. Eu já vou me adiantar em algo que eu poderia falar mais tarde. Será que todos aqueles que são grandes comunicadores, eles conseguem encontrar plenamente a realização das suas vidas, simplesmente talvez no status que cada um deles possui por serem grandes comunicadores? Será que todas as digitais influencers, as blogueiras do século 21, será que elas são plenamente satisfeitas, plenamente realizadas? Será que elas são plenamente cheias de vida? É interessante, porque não há nada de errado em você falar a língua dos homens, mas é como se o apóstolo Paulo quer te mostrar, existe algo mais superior do que falar a língua dos homens. Ou talvez é aquela pessoa tão espirituoso ou tão espirituosa que ela é capaz de falar a língua dos anjos. Como diz outro rapaz, esse aí quando ora, de Miguel a Gabriel, até os arcanjos são capazes de ouvir e entender a oração dessas pessoas. Mas é interessante, também não é simplesmente através de uma aparência espirituosa que uma pessoa é plenamente satisfeita, plenamente realizada. Você percebe aqui, presta atenção, que o apóstolo Paulo está aqui começando a trazer grupos de pessoas. Então o primeiro grupo de pessoas é esse grupo de pessoas que talvez lidam com comunicação. São pessoas que estão, talvez em atividades aonde possuem o dom de se comunicarem. Muitas pessoas estão atrás disso. Mas depois, além do apóstolo Paulo falar a respeito dos grandes comunicadores, você pode perceber que o apóstolo Paulo também, além de abordar a respeito do mundo das comunicações, ele aborda a respeito do mundo da ciência. Diga comigo, mundo da ciência.
E quando ele vai entrar no mundo da ciência, nós estamos aqui nos referindo àqueles, olha, existem pessoas que têm o dom da fala, mas existem outras pessoas que possuem o dom do saber, o dom do conhecer. E aí então é interessante porque ele ainda começa o verso 2 falando assim, olha, ainda que eu tenha o dom de profetizar. Gente, o que é uma palavra profética? Uma palavra profética é quando uma pessoa recebe da parte de Deus um conhecimento futuro de algo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer, não simplesmente por fatos humanos arquitetados, mas porque o próprio Deus sabe que isso vai acontecer. E aí então ele revela um conhecimento que o ser humano não possui, mas ele revela, para que esse ser humano que é o profeta, ele libere uma palavra que está relacionada ao futuro. Cara, então quer dizer que o dom de profetizar é a oportunidade que você tem de receber um conhecimento de algo que está relacionado ao futuro. Você pode pensar, meu Deus, a realização deve estar nisso. A realização deve estar em conhecer aquilo que ainda não foi conhecido. Vocês estão conseguindo compreender meu raciocínio? Ou hoje eu estou elucubrando demais? Vem comigo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e a ciência. Isso aqui para mim ainda está dentro desse segundo grupo. São as pessoas que conhecem, são as pessoas que possuem o saber. Gente, vamos ser honestos. Você tem pessoas que são especialistas nas microbiologias. Você tem pessoas que são especialistas e elas sabem falar tudo sobre uma estrutura celular. Pessoas que vão nos ensinar sobre tanta coisa que está relacionada à ciência, algo tão pequeno como um átomo. E por outro lado, você tem também pessoas que, além de conhecerem a respeito dessas microbiologias, também são sabedores de toda a ciência astronômica. Então o camarada sabe da célula, sabe de coisas tão pequenas dentro do organismo humano, mas também ele sabe como que funciona toda a ciência da astrologia. Meu Deus, você tem muita gente que é conhecedor da ciência. Agora, será que um cientista, será que simplesmente pelo fato dele ser o possuidor de toda a ciência, será que ele é uma pessoa realizada? Será que o fato de conhecer toda a ciência traz toda a realização? Gente, existem os grandes comunicadores, existem, os grandes cientistas, conhecedores dos mistérios. Que loucura, né? Ser conhecedor dos mistérios deve ser uma coisa massa. Mas depois você percebe que o apóstolo Paulo ainda fala sobre um terceiro grupo. E ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes. Gente, agora você está falando daqueles caras que são construtores. Você está falando daqueles caras que têm capacidade de fazer, como os outros. Rapaz, não importa se é montanha, e a pessoa pode até estar revestida de uma fé no Senhor. Uns estão revestidos de fé no Senhor, outros talvez estão revestidos de uma fé no seu conhecimento, na sua habilidade, na sua capacidade humana. Então é o seguinte, para mim não tem obstáculo, para mim não tem desafio. Se é montanha que está na minha frente, então nós vamos transportar essa montanha. Cara, o mundo é cheio de pessoas com a capacidade de transportar montanhas. Você sabe aquelas pessoas que elas têm condição de fazer a coisa acontecer? Cara, tem gente que é o seguinte, aonde ele pisa, ele faz a coisa acontecer. Com ele não tem tempo ruim. Ainda que eu tenha essa fé de transportar monte e fazer aquilo que for necessário. E, enfim, se a gente for colocar do ponto de vista profissional, são pessoas também que
prosperam em meio a crises, que crescem no meio da pandemia, está todo mundo quebrando e o cara está prosperando. Tem muita gente boa no mundo. E ainda, para finalizar, você ainda pega, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, eu estou no verso 3, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, cara, você ainda tem, as pessoas que estão dando as suas vidas em favor de outros. Você tem pessoas que estão preocupadas em de fato ajudar outras pessoas, pessoas que estão tendo essa atitude correta de dar a mão, de oferecer uma ajuda necessária, pessoas que estão de fato engajadas nas causas humanas. Mas será que simplesmente isso é capaz de preencher uma pessoa completamente? E olha, eu posso ser honesto com você, se nós até formos parar para meditar sobre talvez todas as profissões que existem, no final das contas, toda profissão, toda atividade desempenhada por alguém na terra está dentro de uma dessas 4 classes. Você tem o mundo da comunicação, você tem o mundo da ciência, você tem o mundo do empreendedorismo e você tem o mundo da prestação de serviço a terceiros. Como diz o outro, o apóstolo Paulo está falando aqui, cara, não importa aquilo que você está fazendo, será que a sua realização está em fazer isso que você faz? E aqui, gente, para linkar aqui uma segunda parte da pregação, eu quero te fazer uma pergunta. Será que todas essas pessoas, pessoas boas, pessoas notáveis, será que todas elas possuem a verdadeira realização, a verdadeira felicidade absoluta? Olha, talvez você vai encontrar grandes comunicadores que possuem uma enorme facilidade de se comunicar com milhões de pessoas, mas às vezes tem dificuldade em se comunicar com seu cônjuge que mora do seu lado. Talvez você vai encontrar pessoas, conhecedores de toda a ciência, conhecedores talvez de toda a filosofia, mas que talvez eles não têm respostas para algumas perguntas simples, fruto de um vazio interior. Eu estava me lembrando de uma história, olha aqui para mim, eu quero te contar uma história. Sabe que certa vez, aconteceu uma coisa, um fato bem interessante, que existia um grande circo, que ele estava se tornando até mesmo muito famoso no país, e de fato, esse circo era um espetáculo, e as pessoas eram completamente assim, atraídas por todo o espetáculo feito por aqueles profissionais que de fato eram grandes profissionais. Mas o mais interessante foi o seguinte, que dentro ali da apresentação do circo, você sabe que em uma apresentação de circo, você tem talvez muitos espetáculos dentro do espetáculo, você tem muitas atrações. Mas gente, eu confesso que eu peço perdão porque eu não me lembro o nome desse circo, mas existia uma atração no meio do espetáculo do circo, que era a principal atração da noite, que era um palhaço, e que, como diz o outro, ninguém que sentava ali na arquibancada do circo, para ouvir aquele palhaço, saía de lá sem dar uma gargalhada. E aí a brincadeira que as pessoas tinham onde esse circo passava é, rapaz, você está precisando soltar umas risadas? Então é o seguinte, você vai lá no circo tal, porque rapaz, se você assistir a apresentação desse palhaço, não tem como, você vai rir. Você está mal-humorado? Vamos lá para o circo. E gente, aonde esse palhaço passava, aonde esse circo passava, o sucesso era garantido. Você sabe que um dia, esse circo estava passando em uma cidadezinha, e foi o sucesso, a cidade inteira foi lá ouvir o palhaço, porque o palhaço tinha se tornado a grande atração do circo. E aí, dentro desse contexto, teve um dia, quando o circo estava na cidade, que teve um camarada que ele foi
por uma terapia, por uma consulta com um psicólogo. E ele estava lá no meio da terapia e tudo mais, conversando ali com o psicólogo. Ele estava se abrindo e acabou que o psicólogo ele chegou numa conclusão. Falou: olha, antes de eu falar aqui algumas coisas para você, né, porque eu preciso falar algumas coisas bem assim, do ponto de vista técnico, para você confiar no meu profissionalismo, mas eu vou te falar uma outra coisa antes de eu entrar nesses pormenores. Você está precisando de rir um pouco. E aí o psicólogo lembrou que esse circo estava naquela cidade e falou assim: ó, fulano, você já ouviu falar do circo? Porque olha, lá tem uma atração dentro do espetáculo, que é o palhaço fulano, que o negócio é o seguinte: quando esse palhaço começa a fazer ali, né, enfim, o seu show, não tem aquele que não sai de lá feliz, não tem aquele que não sai de lá soltando umas gargalhadas. Eu estou precisando te falar que você precisa de ir lá nesse espetáculo para você ouvir esse palhaço. Aí o psicólogo virou para essa pessoa e falou: tem como você ir lá ouvir o palhaço? Aí o cara virou e falou assim: não, não tem. Ele falou: sério, por que não tem? Ele falou assim: porque o problema é que eu sou o palhaço. Vou te contar uma coisa, acredite em mim, a verdadeira realização que qualquer pessoa pode buscar é uma realização interior. E tudo aquilo que é visto exteriormente não representa nada. Então o apóstolo Paulo está aqui falando: olha, você pode fazer qualquer coisa dessa terra, mas a sua felicidade, o seu senso de propósito, a sua realização não está nas coisas dessa terra. Quantos podem dizer amém por isso? Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde existem pessoas vazias. Eu vou te contar uma coisa: qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Pode ser que tenha muito psicólogo precisando de uma terapia. Pode ser que tenha muito pastor precisando de uma oração. Olha aqui para mim. O apóstolo Paulo, ele já nos deu a resposta. O que te preenche? O que te traz a realização? Como diz o outro: eu não tenho mistério nenhum para te falar. Tudo que está escrito aqui, se não tiver, então gente, o segredo está onde? O segredo está onde? O segredo está onde, Emaús? No amor. Porque se não tiver amor, serei como um símbolo que retine. Como diz o outro: se não tiver amor, serei como um bronze que sou. Vou ser uma lata vazia, que só tem barulho, mas não tem preenchimento. Então você falou: ok, então o que eu preciso na minha vida é de amor. Aí o que é interessante, é que o apóstolo Paulo, ele vai começar agora nos contando o que é o amor, esse amor que você precisa. E aí ele começa, e aí eu quero que você venha comigo na descrição do apóstolo Paulo do que é o amor. Olha só, no verso 4, o apóstolo Paulo vai começar aqui uma série de sentenças nos contando: o amor é isso. E aí então o apóstolo Paulo começa: olha, você que está aqui lendo a minha carta, o amor é paciente. Que maravilha. Então quer dizer que, olha só, vem no raciocínio comigo. Para eu ser uma pessoa realizada, o segredo está em eu ser o mestre da comunicação, sim ou não? O segredo está em eu ser o mestre do conhecimento, da filosofia, da ciência, sim ou não? O segredo está então em eu ser o cara da fé, o cara que desbrava tudo, faz tudo acontecer, o cara que resolve os problemas. Está nisso o segredo? Não, já sei então, o segredo está em eu ter um coração humano, né, de ajudar as outras pessoas. Mas o segredo da realização interior está nisso? Não, aí você já chegou à conclusão. Eu poderia terminar a palavra, porque eu te contei que o segredo está no amor. Aí olha só, se o segredo está no amor, e ele vai me contar e te contar o que é o amor, então beleza. Então o segredo está em tudo isso que ele está nos contando, que é o amor. Quem está comigo nesse raciocínio aqui dessa noite?
Você está comigo? Vem comigo. Aí ele começa, primeiro lugar, filho e filha de Deus, o amor é paciente. Então quer dizer que se eu for paciente, eu vou encontrar minha realização. E aí eu te pergunto, será que tem aquele camarada, ou aquela camarada, que consegue ser plenamente paciente? Ou será que na hora do vamos ver, até aquela pessoa mais longânima do mundo, aquela pessoa mais paciente do mundo, será que tem hora que ela não dá uma escorregadinha na paciência? Será que não tem um momento que aquele rapaz fala, não rapaz, o fulano é paciente, o fulano é manso, não, o fulano, só que, será que não tem hora que ele também não apela, não? Fala, vixe do céu. Então, quer dizer, vixe do céu ninguém fala, né? Só eu que falei agora. Mas além do amor ser paciente, o amor também é, sabe o que? Benigno. Benignidade. Entendi. O benigno é aquele que sempre pensa o bem das pessoas. E será que tem alguém que plenamente consegue ser tão benigno, que na hora que o trem está acontecendo, ele ainda consegue pensar o bem daquela pessoa? Será que tem gente que não consegue dar uma escorregadinha hora nenhuma da benignidade? Você começa a falar dos outros. Que mais que o amor é? O amor não arde em ciúmes. Pastor, nesse aqui eu dou conta. Eu não sou ciumento. Eu não sou. Que benção, que maravilha que você não é ciumento, né? Imagina que você é o melhor naquilo que você faz. Só que aí passa um tempo, Deus levanta outra pessoa melhor do que você. Deus levanta alguém que é melhor do que você naquilo que você sempre foi o melhor. Aí você fica todo feliz, né? Que bênção, o reino está crescendo, aleluia. Será que você não tem um pingozinho não de ciúme? Quando Deus, né? Você já entendeu o que eu estou falando. Ou, né? Passaram-se os anos, e você é casado, tem 10, 20 anos, né? E aí talvez você olha no espelho e vê que talvez seu corpo não é mais o mesmo do que era 10, 20, 30 anos atrás. Será que você fala, meu Deus do céu, estou preocupado aqui, porque eu não sou mais a mesma pessoa quando o meu marido, quando a minha esposa me escolheu? Será que não bate uma insegurançazinha, não? É difícil encontrar alguém que acaba não caindo no ciúme. Mas além de ser paciente, benigno e não arder em ciúme, ele não se ufana e nem se ensoberbece. Não, você consegue ser plenamente humilde. Você é a pessoa mais humilde do mundo, né? Quando Deus usa você, né? Você realmente fala, é graça, meu irmão. Assim, né? É só Deus. Mas será que quando você olha lá no espelho da sua casa, será que você lembra que é só graça mesmo? Ou você pensa, rapaz, eu sou bom nisso mesmo. Eu sei fazer esse negócio. Eu nasci para isso. Você começa a perceber, irmãos, que a coisa está se tornando aqui tão preocupante, que a gente chega na conclusão, que para sermos uma pessoa realizada, não adianta sermos tudo aquilo que eu te falei, ainda que isso, que aquilo outro, mas não, nós temos que ter amor. Agora quando a gente começa a falar sobre o amor, o trem começa a azedar, porque o amor ainda continua, não se conduz inconvenientemente. Não, eu tenho a sabedoria, nossa, eu sou a pessoa mais sábia do mundo, eu só falo as coisas do jeito certo, na hora certa e para a pessoa certa. Será que você nunca dá uma escorregadinha na hora de tecer um comentário? Meu Deus, não acredito que eu falei isso. O amor, ele não procura seus próprios interesses. Aí você pensa, não, pastor, nisso eu vou te falar uma coisa, eu não sou uma pessoa egoísta, eu não procuro meus próprios interesses. Entendi. Aí você está na fila do banco. Hoje em dia banco digital não tem mais isso, né? Tem que mudar os exemplos da pregação, né? Mas alguém aqui já foi de uma era, a long time ago, far away from today, há muito tempo atrás, alguém aqui algum dia já foi num banco e tinha uma fila lá no banco?
Não é possível, só eu que sou dessa década, desse século passado. Gente, vamos ser honestos. Lembra daquelas filas enjoadas, insuportáveis, e tem um cidadão que ainda inventa de te passar na fila. E você não procura seus próprios interesses, né? Ou quando você está super apertada para ir no banheiro. Estou falando isso porque eu acho que é em banheiro de mulher que dá mais fila. Você está super apertada para ir no banheiro. E aí tem uma lindona que resolve furar a sua vez. Será que você sente assim, ai que bênção, né? Ela vai esvaziar a bexiga antes de mim. Porque eu não procuro os meus próprios interesses. Bendita seja a bexiga dela primeiro, né? Vamos ser honestos, é muito difícil você falar que consegue viver nesse padrão aqui. Não procura seus próprios, não se exaspera, como os outros, não apela, não ira, não se ressente do mal, não é vingativo, não se alegra com a injustiça. Eu fico pensando quando você lembra daquele camarada que só apronta, daquela pessoa como os outros, que é o pior de todos, o pior dos pecadores, é aquele cara que passava a perna em todo mundo. No dia que passam a perna no cara que passava a perna em todo mundo, o que você sente? Misericórdia, passar a perna no Jacó. Não se alegra com a injustiça. Depende de quem está sofrendo a injustiça, né? Então, gente, eu acho que eu posso parar por aqui. Mas o engraçado é que Paulo não parou. Porque, em outras palavras, posso falar a verdade para você? Nem Paulo se encaixava nesse padrão que ele está colocando. E ainda, ele finaliza essa descrição sobre o amor, ainda nos mostrando aqui características, nos mostrando aqui, ele está aqui ainda reafirmando algumas características do amor, porque depois ele começa, olha, eu vou te contar, depois de tudo isso que eu estou te falando que o amor é, e que o amor não é, eu vou começar a te falar o que o amor faz. O amor tudo sofre, como diz o outro, nossa, eu sou capaz de sofrer para que ninguém mais sofra. O amor tudo crê. Tem tanta circunstância que talvez é difícil crer, mas o amor tudo sofre, tudo crê, o amor tudo espera. Eu já falei aqui de paciência. Olha, vamos ser honestos, o maior desafio da vida de uma pessoa é você vencer o teste do tempo. É ou não é? O teste do tempo é o teste mais difícil que um cristão pode passar. O amor tudo suporta. Gente, tem coisa que parece ser aos olhos humanos insuportável. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E aí, eu estava lembrando daquela poesia do meu xará, um grande poeta brasileiro aí, eu posso estar errado, eu acredito que no século passado, o Vinícius de Moraes, que um dia ele falou uma frase assim, olha, que esse amor então seja eterno, enquanto dure. Agora olha que interessante, porque você fala assim, quando você está apaixonado é fácil, você suportar, você ter paciência, e todas aquelas coisas aqui que o amor faz. Mas aí, quando você lembra dessa frase de um poeta, seja eterno enquanto dure, aí no verso 8 o apóstolo Paulo fala, eu já sei que em 1900 e abobrinha alguém vai falar uma asneira. Então quero te contar, não tem essa conversa de ser eterno enquanto dura, sabe por quê? Porque o amor never, jamais acaba. Engraçado que às vezes a gente vai aconselhar alguns casais, aí uma vez um bonitão virou para mim e falou, pastor, deixa eu te contar uma coisa, vou bater real aqui para você não perder muito seu tempo, meu amor por essa mulher acabou. Eu falei, você é um nenezão, bonitão, que nem sabe o que é amor. Como assim? Meu filho, está escrito, e seja a palavra de Deus verdadeira e você é o mentiroso, um amor verdadeiro jamais acaba. Agora, então você pode estar confundindo aí o que é o que, mas também se você falar para mim, que então é porque você não ama, então se você casou, meu filho, agora você vai aprender a amar,
porque agora você fez uma aliança, você vai honrar essa aliança com amor, e eu vou orar aqui por você, e você vai receber esse amor, e o amor verdadeiro, ele jamais acaba. Gente, enfim, sei que a palavra parece ser muito reflexiva, mas foi aquilo que o Espírito Santo me inspirou e queimou meu coração para eu falar algo para você. Se eu pedir para se levantasse aqui aquela pessoa que acredita conseguir viver todos esses atributos do amor, se eu pedisse para que você se colocasse de pé, eu ia pedir para você ficar em pé só para eu te chamar de mentiroso, porque nem o apóstolo Paulo, que escreveu isso aqui, conseguiria viver debaixo de todos esses princípios. Então qual que é a conclusão que a gente chega? Só tem uma maneira de nós sermos completamente realizados e completamente satisfeitos e completamente felizes. E eu estou aqui para te falar hoje, como um portador da mensagem do Evangelho, como um portador das boas novas. Hoje eu estou aqui para profetizar sobre você, hoje eu estou aqui para profetizar sobre o seu casamento, hoje eu estou aqui para profetizar sobre a sua família, hoje eu estou aqui para profetizar sobre a sua parentela, hoje eu estou aqui para profetizar sobre o seu emprego, sobre a sua empresa, sobre a sua faculdade, sobre os seus sonhos, que você sim viverá uma vida feliz, que você sim viverá uma vida satisfeita, que você sim viverá uma vida com um senso de propósito, com um senso de realização, mas isso não acontecerá através da sua facilidade em se comunicar, através da sua facilidade em obter conhecimento, nem com as suas virtudes, porque por mais que você possa tê-las, talvez você nunca as terá no nível máximo, porque chega um momento que se apela, você só vai ter isso tudo, se você chegar a uma conclusão na sua vida: Senhor, sem o teu amor, eu nada serei. Esse amor aqui não é o meu, porque eu não tenho. Em outras palavras, o que é que você não tem? A raiz da humanidade, a natureza humana não possui esse amor. Esse amor está escondido, está oculto na natureza divina. Então hoje eu estou aqui para te dar uma notícia que você já tem, e eu estou aqui talvez para falar para pessoas que ainda não têm essa notícia. Tudo o que você precisa na sua vida, para você se sentir realizado, pleno, satisfeito, alegre, feliz, contente, é simplesmente a sua capacidade de reconhecer a sua total insuficiência e a sua total dependência. Aquele que é tudo em todos, aquele que enche todas as coisas, aquele que é o verbo, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o primeiro e o último, aquele que é o princípio e o fim, aquele que é o cheque em branco, aquele que muitas vezes, quando perguntaram quem era, ele simplesmente respondeu: eu sou. Eu sou é o seu nome. Por que o nome dele é Eu Sou? Porque o nome dele é tudo aquilo que você precisa. Aplauda o nome dele, pelo amor de Deus. Você não vai ser feliz se você ir para um mosteiro e ficar meditando. Você não vai ser feliz se você ir para as montanhas do Tibete e buscar vibrações. Você não vai ser feliz enquanto você não ter a total revelação da dependência que você tem àquele amor que nada mais é do que a natureza divina. É o amor ágape, é o amor como Deus nos ama. E meu irmão, o que o Espírito Santo me instruiu hoje para ministrar sobre a sua vida é que você saia daqui com aquele coração de depender de Deus para todas as áreas da sua vida. Olha aqui para mim, vai ter culto que você vai sair daqui sapateando no fogo, vai ter culto que você vai sair daqui e que talvez foi uma palavra que te instruiu para isso ou que te instruiu para aquilo, mas hoje o que o Espírito Santo me mandou vir aqui te dizer foi: você precisa de reconhecer que você precisa dele. Você precisa de reconhecer que tudo que você precisa é Ele. E aqui eu tenho uma notícia, na realidade Paulo tem uma notícia, eu sou apenas aqui alguém que estou te contando o que Paulo escreveu, que Paulo te fala algumas declarações a respeito de você mesmo, para que você não fique aqui preocupado, né, achando que você nunca vai viver tudo que Deus tem. Não, você vai viver. Mas a questão é que o ser humano,
ele tem aquela necessidade de que tudo esteja pronto. E sabe qual que é a primeira notícia que o apóstolo Paulo te dá? Olha aqui para mim, presta atenção. Eu vou concluir a mensagem. Mas eu quero que você entenda algo. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo então traz a reflexão de todos os grupos de pessoas na terra. Os comunicadores, os sabedores dos mistérios e das ciências, aqueles que são desbravadores e aqueles que estão preocupados em emprestar um auxílio a outra pessoa. E ele fala, você pode ser qualquer uma dessas pessoas, a sua realização não está nisso, a sua realização está no amor de Deus. Aí ele começa a te falar o que é o amor é isso, o amor é aquilo, e você começa a perceber que você não tem esse amor, que naturalmente a raiz humana não te propicia ser essa pessoa. Então ele te chama a consciência de que você precisa ser uma pessoa totalmente dependente de Deus. E se você é uma pessoa totalmente dependente de Deus, a primeira coisa que alguém que é dependente faz é parar para ouvir a notícia que Deus está te dando. Aí o apóstolo Paulo finaliza então esse capítulo te dando algumas notícias. Sabe qual que é a primeira notícia que o apóstolo Paulo te dá? É que você ainda hoje é parcial. Diga comigo, ainda hoje eu sou parcial. Olha aqui para mim. Você ainda não chegou à plena estatura da varonilidade perfeita. Então, em outras palavras, eu quero que você saia daqui hoje, sabe como? Sabe como que o apóstolo Paulo encerra esse raciocínio que ele está aqui trazendo para você? Filho de Deus ou filha, fique em paz. Para então agora de se preocupar com aquilo que você não tem ou com aquilo que você não é, que você possa sair daqui em paz. Em primeiro lugar, Paulo está falando, você ainda não chegou no ponto, você ainda não está completamente preparado. Então, família, hoje eu quero compartilhar isso no seu coração. Fique em paz, para de ficar se acusando, se condenando, para de ficar preocupado com aquilo que você não tem ou com aquilo que você não é, e para também de ficar achando que você é uma coisa que você ainda não é. Você é parcial. O apóstolo Paulo, para te mostrar que é parcial, ele vira e fala o seguinte, olha, verso 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque, olha só, verso 9, em parte, aqui está escrito na totalidade, sim ou não? Não, está escrito em parte. Em parte que nós conhecemos, olha aqui, o que você conhece hoje ainda não é tudo, por isso que a vida eterna é essa, que te conheça a ti. O que nós conhecemos hoje apenas é uma parte, o que nós já somos hoje é apenas uma parte, porque em parte o conhecemos, e em parte profetizamos. Verso 10, quando porém vier, olha aqui para mim, não veio. Diga comigo, não veio. Vier. Você tem que, irmãos, você tem que entender que toda conjugação verbal das Santas Escrituras, elas carregam também uma revelação. Quando vier. O problema é que tem muita gente decepcionada, porque você fica nesse sentimento de ficar se avaliando, achando que você já tinha que ser perfeito, mas você não é. Eu quero que você saia daqui hoje em paz. A obra na sua vida ainda não foi totalizada. Vocês estão me entendendo? Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Graças a Deus. O que é em parte será aniquilado. Mas hoje você já é perfeito? Não, você é em parte. Então eu quero profetizar que você vai ter muita paz no seu coração. Então, filho, filha, sirva a Deus em paz no seu coração. Seja um marido em paz no seu coração. Seja uma esposa em paz no seu coração. Seja um profissional em paz no seu coração. Olha, irmãos, eu sinto de dizer algo para você. Tem muita gente aí fora que está se perdendo completamente em busca de algo que ainda não chegou o tempo para viver. Você ainda não vive a perfeição.
Tem tantas pessoas, nós vivemos uma geração de pessoas frustradas, em busca de um ideal que vai ser sempre inalcançado. Meu interesse é que hoje essa comida que eu estou liberando, ela entre no seu coração e transforme-se em vida, para que você viva uma vida em paz. Mas sabe o que é a notícia boa que eu tenho? A primeira coisa então, que Paulo está falando para você, fique em paz, porque você ainda vive de uma maneira parcial, e não de uma maneira total. Mas o poderoso é que, além dele falar que nós ainda estamos como seres parciais, ele vira e fala, olha, mas além disso, você não é só alguém que está vivendo de maneira parcial, porque alguém pode falar, nossa, se eu sou um ser parcial, quer dizer que eu estou estagnado, parado, mas olha aqui para mim, a notícia que eu tenho para você é, o fato de você estar como um ser parcial, não quer dizer que você está como alguém estagnado, e a notícia para você é, você está em um processo de crescimento. Diga assim, eu estou vivendo aqui na terra um processo. Você está vivendo um processo de crescimento. Ou seja, aonde que o apóstolo Paulo nos fala que sim, mesmo estando em partes, nós não estamos parados ou estagnados, nós estamos crescendo. No capítulo seguinte, porque aí ele fala, quando eu era menino, ou seja, eu já fui menino. Ou seja, pela graça de Deus, hoje eu estou em um ponto que eu não estava antes. Não é porque ainda não acabou tudo, que eu estou no mesmo ponto de partida, não. Existe um crescimento de maturidade, existe um crescimento espiritual, existe um crescimento natural. Quando eu era menino, eu buscava as coisas de menino. Paulo fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Olha aqui para mim, eu quero profetizar algo sobre a sua vida, eu tenho uma boa notícia para você hoje, e a notícia é a seguinte, você está crescendo, sabe, olha, deixa eu te contar o que você não sabe, mas você vai sair daqui a poucos minutos, mas você não é mais a mesma pessoa, porque simplesmente o fato de você estar aqui parado me ouvindo, recebendo não um conhecimento intelectual meu, mas recebendo aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, sabe o que vai acontecer com você? Algo está sendo acrescentado na sua vida. Você está comendo uma comida espiritual, e uma comida espiritual faz com que você saia daqui fortalecido, e faz com que você saia daqui uma outra pessoa. Você está crescendo, eu profetizo que você vai começar a ver, perceber, e isso vai fazer com que você se torne grato. Olha aqui para mim, sabe qual que é o problema de muitas pessoas? A falta de percepção de crescimento. Ei, pega o que eu vou te falar agora. A falta de percepção de crescimento sempre vai gerar um senso de ingratidão. Sempre quando as pessoas não percebem que Deus está trabalhando, elas têm uma tendência de, por não enxergarem o trabalhar de Deus, de se entristecerem achando que nada está acontecendo. Mas eu quero te contar uma coisa, se você está em processo, quer dizer que Deus está trabalhando em você, quer dizer que talvez, não é porque você não está vendo o crescimento, que o crescimento não está acontecendo, porque uma árvore sempre será maior para cima, de acordo com aquilo que ela cresceu para baixo antes. Você está crescendo, Deus está te dando raízes, Deus está aprofundando, e isso fará com que você possa depois vislumbrar um crescimento que de início não é aparente, mas é verdadeiro. Diga assim, eu estou em processo, eu estou crescendo, e eu quero profetizar que o Senhor nos fará uma igreja madura. Existe uma maturidade de Deus para mim, existe uma maturidade de Deus para você, amém? Primeira coisa que o apóstolo Paulo te fala então, você é parcial, mas a segunda coisa, você está crescendo, em processo. E a última coisa, para nós encerrarmos, o time de adoração pode subir, olha aqui para mim, você foi vocacionado para
amar. Diga assim: eu fui vocacionado para amar. Diga assim: eu sou vocacionado para amar. Paulo encerra esse capítulo dizendo: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Nós estamos encerrando o culto. Olha aqui para mim. Quero liberar algo sobre a sua vida. Você não foi vocacionado. Você não foi vocacionado para ser frustrado. Você não foi chamado, escolhido, vocacionado para viver magoado. Você foi vocacionado para perdoar. Você foi vocacionado para amar. Eu quero profetizar uma coisa sobre a sua vida: que aquilo que naturalmente você reconhece que é incapaz, você viverá espiritualmente como alguém que entendeu que tudo que você precisa tem uma base: a dependência de Deus, a dependência do amor de Deus, a dependência do poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem poder para trazer sobre a sua vida a consciência de que você foi vocacionado para amar. Eu quero profetizar uma coisa: eu profetizo que você será uma pessoa que por onde você andar, você vai manifestar esse amor, você vai manifestar o amor, você vai manifestar o amor de Deus para as pessoas. Não só isso, também o Senhor vai acrescentar sobre a sua vida o amor àquilo que Ele deseja que você ama. Ele vai acrescentar sobre a sua vida um amor ao seu cônjuge. Ele vai acrescentar sobre a sua vida um amor àquelas pessoas que Ele colocou do seu lado. Ele vai te ensinar a amar, porque não é um amor que vem de você, não é um amor que vem da sua natureza, mas é um amor que vem da natureza divina, e Ele colocou a natureza dele dentro de você. Eu quero profetizar que as pessoas que conviverem ao seu lado serão abençoadas por você, porque como o Senhor falou para Abraão, hoje eu quero falar para você, família Emaús. O Senhor virou para Abraão e falou assim: Abraão, sê tu uma bênção. Em outras palavras, uma pessoa que não se sente realizada, ele vive atrás de realizações, ele vive atrás de bênçãos. Mas olha aqui para mim, você não vai precisar de correr atrás de bênçãos, porque você vai ser a própria bênção ambulante. Abraão, sê tu uma bênção. As bênçãos de Deus vão começar a correr atrás de você. Presta atenção, uma pessoa realizada, ela não precisa de correr atrás de bênçãos, porque só corre atrás quem não tem, só corre atrás de realização quem não é. Nós somos filhos de Abraão. Ei, eu e você, nós somos filhos de Abraão. Diga assim: eu sou tudo aquilo que meu pai é. Se Abraão é uma bênção, o que é que o filho de Abraão é? Uma bençãozinha. Profetizo sobre ti uma vida realizada. Você foi vocacionado para amar. E aí olha aqui para mim. Agora pois, permanecem o amor, a fé e a esperança. Eu digo algo para você com muito amor e carinho. Uma pessoa pode ter fé e não ter amor, mas todos aqueles que possuem amor, inevitavelmente terão fé. Se você ama alguém, você tem fé na mudança dessa pessoa, porque quem tem amor, terá fé. Algumas pessoas talvez elas podem até tentar ser esperançosas, mas isso não quer dizer que elas têm amor. Mas olha aqui para mim, todas aquelas pessoas que estão cheias do amor, inevitavelmente também estarão cheias de esperança. Se você recebeu o amor de Deus sobre a sua vida, você vai sair daqui hoje cheio de fé e cheio de esperança. Olha, existem coisas que você precisa ter fé, outras você precisa ter esperança. E eu quero profetizar que você vai receber agora aqui uma dose do amor de Deus. E sabe o que isso vai fazer? Você vai sair daqui cheio de esperança. Você vai sair daqui leve, sabendo que você só está vivendo uma parte de um processo
que ainda não finalizou. A cada dia o Senhor te coloque um novo nível, a cada dia o Senhor te tira da onde você está e te coloque em um outro patamar, mas nós vamos conseguir perseverar, nós vamos continuar focados no alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço, eu avanço, eu avanço. Eu quero profetizar que nós vamos avançar. Eu quero profetizar que você vai avançar. Eu quero profetizar que você vai avançar como marido, você vai avançar como esposa, você vai avançar como aluno, você vai avançar como professor, você vai avançar como funcionário, você vai avançar como vendedor, você vai avançar como empresário, você vai avançar como empreendedor, porque o Senhor tem uma vida de vitória para você, porque a vitória está no reconhecimento da incapacidade, do reconhecimento de que eu não tenho a suficiência nos meus dons, nas minhas habilidades, nas minhas capacidades, nos meus recursos, mas eu preciso do Senhor, eu preciso da graça de Deus Pai, eu preciso do poder do Espírito Santo. E aí você vai sair daqui cheio de fé, para crer no impossível, cheio de fé, para crer na solução dos seus problemas, porque a sua realização está no amor de Deus por você.